que acha que investir é extremamente complicado, que é extremamente difícil você ficar analisando aqueles gráficos coloridos de verde, vermelho, subindo, descendo. Calma, que nesse vídeo eu vou te mostrar que investir pode ser para qualquer pessoa e quebrar essa mentalidade que as pessoas têm que investir é somente para quem tem muito dinheiro. Eu vou mostrar nesse vídeo a minha carteira de investimentos e vou mostrar como eu faço para investir de forma consistente sem ter muito dinheiro. Eu vou explicar por detalhes a minha carteira de investimento, mostrando as suas composições e mostrar como que eu faço para estar administrando meu dinheiro. Mas antes disso, eu preciso que vocês entendam. Presta atenção, que é extremamente importante o que eu vou falar agora. Para que você tenha ganhos expressivos com investimento, é extremamente importante que você tenha uma carteira de investimento diversificada, ou seja, uma carteira de investimentos na qual você não coloque todo o seu dinheiro em algum ativo. É muito importante que você tenha uma diversificação para você minimizar as suas percas e ter mais segurança. Porque, pensa comigo, se você tem uma cesta de ovos e você tem todos os seus ovos dentro dessa cesta, se essa cesta cair, vai quebrar todos. Um ou outro aí pode não quebrar, mas a maioria vai quebrar. Então, se você pegar 3 cestas e dividir todos os seus ovos, se uma cair, você ainda vai ter 2 cestas. Então, mediante essa analogia, é importante a gente diversificar. Não esqueça disso, que é extremamente importante que você entre no mundo dos investimentos com essa mentalidade. Então não se esqueça disso, tudo bem? Beleza. Mas tá, afinal agora vamos pra parte que tu trouxe esse vídeo. Como eu invisto meu dinheiro, como que eu invisto meu dinheiro com pouco e como eu escolho as minhas ações e quais ações eu tenho na minha carteira, certo? Então agora eu vou mostrar um pouco, vou vir aqui eu vou mostrar no Investidor 10, onde eu tenho a minha carteira espelhada e volto com vocês no Investidor 10. Perfeito. Aqui no Investidor 10, que é onde eu tenho a minha carteira espelhada, a gente vê que eu apliquei um valor de R$ 1.637 e tive um valor bruto aí de R$ 1.690 e uns quebradinhos. Minha carteira até então teve uma variação positiva de 0,12% e uma rentabilidade de 0,3%. O que é essa variação? Essa variação é nada mais, nada menos do que quanto dinheiro as ações variou. Então, se teve um aumento de capital, uma diminuição de capital, que são as variações em relação ao preço das ações dos fundos imobiliários, que fazem a variação ficar positiva ou negativa. Então, se você teve um ganho de capital com o preço das ações, beleza, vai ficar positivo. Se você teve uma perda, fica negativo. Então, é bem intuitivo. E o bom desse site é que ele mostra. Então, ele mostra aí aqui, ó, a variação, mostra o que é a variação. Tem aqui a rentabilidade, falo que é a rentabilidade e tal. E o que é a rentabilidade? A rentabilidade é nada mais nada menos do que considera o pagamento dos dividendos que você tem vindo de ações, de fundos imobiliários e coisas do tipo. Perfeito. E aqui olhando, vocês podem ver, é bastante importante mostrar que você vê que você vai construindo um patrimônio ao longo do tempo, igual eu comecei com R$ 116 e eu tive uma perda de 60 centavos, depois uns 50, aí eu investi um pouquinho mais, eu já tive um ganho de R$ 4, depois eu tive uma perca de R$ 4, depois eu tive uma perda de R$ 8, depois eu tive uma perda de mais R$ 8, depois meu patrimônio aí teve uma perca de capital de R$ 6, aí aqui eu já investi um pouco mais, eu já tive um ganho de capital de quase R$ 7, investi mais um pouco, tive mais um ganho de capital de R$ 3, e até a data de hoje, de mês 10,
tive um ganho de quase R$ 2 aí. Bem, e é bastante importante mostrar isso, porque você vê que você consegue investir com pouco e mantendo uma consistência, você consegue ter, ter um patrimônio sólido. Então, é bastante importante que você comece a investir com pouco, não porque você vai ficar rico investindo com pouco, porque você não vai ficar rico investindo com pouco. É bastante importante que você comece com pouco para você ter o hábito de investir. E tendo o hábito, porque se você tem o hábito de investir com pouco, você vai ter o hábito de investir com muito. Mas se você não tem o hábito de investir com pouco, muito provavelmente você não vai ter o hábito de investir com muito. Porque quanto mais você ganha, mais você vai ficar tentado a gastar, em melhorar o seu estilo de vida e você não vai construir patrimônio. Então é bastante importante que você comece da base, que você tenha uma base sólida e comece desde cedo. Não espere ganhar mais para você investir. Comece agora, porque lembre-se, presta atenção. É extremamente importante que você invista com pouco dinheiro. Não se esqueça disso. Então, aqui na minha carteira, eu tenho ela é dividida em 5 classes de ativos que são as ações, né? Ações de empresas brasileiras. Que eu tenho a Taos Armas, que é uma empresa de armamento e munições. Eu tenho a Petra, que é a própria Petrobras, a empresa de petróleo e biodegradáveis. Eu tenho a Sanepar, que é saneamento básico. Eu tenho a Positivo, que é a de tecnologia. E eu tenho a Semig, que é uma empresa de elétrica, no setor elétrico. E tem a Gerdau, que é a parte de metalúrgica. Você vê que tem várias variações. O mercado está passando um pouco de queda das ações. Então as ações estão negativas. Algumas estão positivas. Mas e os fundos imobiliários estão passando por algum tipo de queda. E você tem que se atentar bastante a isso, porque cada pessoa tem o seu perfil de investimento. Então, o que eu estou mostrando aqui é para fins didáticos, não é uma recomendação de investimento. Então, você vê qual que é o seu perfil. Tem gente que gosta das ações variáveis e tem pessoas que não gostam, porque não faz bem essa variação de mercado. De uma hora você vê seu patrimônio crescendo, outra hora você vê seu patrimônio reduzindo. Essas não traz segurança. Então você tem que ver exatamente qual que é o seu perfil. Eu particularmente, eu gosto disso, porque não é que eu gosto de ver meu dinheiro cair, né? Porque essas empresas são empresas que eu fiz uma análise por trás. Então eu acredito no potencial dela e sei que elas têm um potencial de valorização, e eu vejo isso como uma oportunidade, porque como as empresas estão desvalorizando, estão caindo de preço, eu consigo comprar elas com preço mais barato, para quando elas voltar a subir, eu tenho um ganho de capital expressivo. Então é bastante importante que você sempre faça essas análises. E eu tenho aqui a criptomoeda, que é algo que eu gosto muito pelo fato dela ser descentralizada, ou seja, ela não depender do governo para estar em circulação. E como ela é ali cotada em dólar, então além de a valorização da moeda, você tem a própria valorização do dólar, que cada vez está subindo mais. Então eu gosto bastante das criptomoedas, por isso que hoje eu tenho elas na minha carteira. Eu tenho o ETF, que eu tenho o BOVA11 e o IVVB11, que são dois fundos aí que compram cotas de empresas. Então o BOVA11 compra cotas de empresas brasileiras e o IVVB11 compra cota das empresas americanas. Então o IVVB11 é um fundo excelente para você ter exposição no exterior, porque quando você tem exposição ao exterior, como eu tenho no caso através da criptomoedas e do IVVB11, você dolariza uma parte do seu capital. Então, dolarizando uma parte do seu capital, você consegue se prevenir um pouco mais da economia brasileira. Caso aconteça alguma queda, coisa, você tem o dinheiro em dólar e você não sofrer muito com a queda. Então, é bastante importante que você sempre dolarize o seu patrimônio. E aqui eu tenho o Tesouro Direto. Tesouro Direto, muitas pessoas gostam. Eu, particularmente, eu não gosto muito. Por quê? Porque o Tesouro Direto, ele segue muito a rentabilidade do Brasil. Então, aqui eu tenho a taxa Selic e
o Tesouro Direto, ele tem a taxa de juros sendo a Selic, que hoje não tá aí nas suas casas de 10 a 11%. Mas eu acho muito importante você ter como uma reserva de emergência. Muitas pessoas chamam de reserva de emergência, muitas pessoas gostam de falar que é o custo de oportunidade. A reserva de emergência é extremamente importante quando você vai começar a investir. Presta atenção, é extremamente importante. Por que que é extremamente importante? Porque quando porque hoje em dia tudo é muito imprevisível, então se você tem alguma complicações no seu cotidiano, algo que aconteça sem você esperar mesmo, uma fatalidade ou algo que aconteça, você não tem dinheiro, você não tem que tirar o dinheiro das suas ações, você pega da sua reserva de emergência para custear essa despesa que você teve que não foi planejada. Então, isso é muito importante para que você não crie dívidas, pegue dinheiro emprestado. Então, é muito bom que você tenha uma reserva de emergência exatamente para isso, para você se manter seguro caso aconteça algo, certo? E o custo de oportunidade, que seria pessoas que deixam esse dinheiro para se surge alguma oportunidade de, por exemplo, pegar um imóvel mais barato, ou se não pegar um carro mais barato, ou até mesmo comprar ações, mas contar alguma oportunidade que ela viu no mercado. Então, exatamente para isso que serve o Tesouro Direto, a renda fixa, pelo menos ao meu ver. E aqui eu vou mostrar um pouco também sobre os gráficos da minha carteira. Então aqui a gente nos gráficos a gente tem a divisão dela. Eu tenho minha carteira está alocada mais ou menos 34,91% ETFs, 33% em cripto, 11% em ações e 4,75% em fundos imobiliários. Então aqui esse site é bem intuitivo, que mostra a sua posição em cada ativo que você tem. Então é bastante bom para você fazer análise, métricas. É um site bem legal e bem interessante para você se organizar financeiramente. E aqui eu tenho a minha posição no exterior e no Brasil. Eu tenho aí R$ 800 no Brasil e por volta de uns R$ 500 no exterior. E aqui só as ações divididas por segmento. Então eu tenho 38% em bens industriais, eu tenho 24% em utilidade pública, 23% em gás e biodegradáveis, 7% em tecnologia da informação e tenho seus 6% em materiais básicos. Então aqui eu tenho siderúrgica, armas e munições, exploração, refino de distribuição, água e saneamento básico, computadores e equipamentos, energia elétrica e a siderúrgica eu já falei. E essas são as empresas, igual a Talos é a de armas e munições, a Petra é de biodegradáveis e combustíveis, a Sanepar é a de água e saneamento, a Positivo é da tecnologia da informação, a CEMIG é a de energia elétrica e a Gerdau é a siderúrgica. E aqui é o que eu falei, nos fundos imobiliários eu só tenho fundos de papéis. Então, isso que é extremamente arriscado. Então, não façam isso. Igual você pode ver, eu tenho híbrido e títulos de valores, que são os dois fundos imobiliários, duas classes de fundos imobiliários que eu tenho. Então, eu na próxima vez eu quero comprar de shoppings, de galpões logísticos, lajes corporativas para diversificar mais os meus investimentos. E aqui são eles o MXRF11, o BTC11, o VGHF11 e o CPTS11. E aqui eu tenho os ETFs, né, que são o IVBB11 e o BOVA11, que são os dois ETFs que eu tenho nacional, que se no o BOVA11 nacional e o IVB11 internacional. E aqui eu tenho 100% em bitcoins da minha parte de criptomoedas e aqui a renda fixa. Então essa é a definição da minha carteira atualmente. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais um passado pela minha carteira, o que eu construí até hoje. Então, se você gostou deste vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. E no próximo vídeo eu vou estar trazendo aí eu investindo o meu dinheiro
na minha carteira com vocês, como eu escolhi minhas ações, no que eu vou investir e como eu vou investir. Então vai ser um vídeo bem dinâmico, bem legal para que vocês tenham um pouco mais de noção de como funciona, de como eu escolho meus ativos e como eu invisto dinheiro com pouco, para vocês acompanhar esse crescimento de patrimônio. Então, por hoje foi só. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, você tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Falou!